A atmosfera terrestre é a camada de ar que envolve todo o planeta e auxilia na manutenção da vida. Essa camada de ar aí, essa atmosfera, ela é composta por gases. E os gases que a compõem são o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. A atmosfera terrestre ela começou a se formar há 4,5 bilhões de anos. A atividade vulcânica nessa época era intensa. Então, essa atividade vulcânica era responsável por liberar uma série de componentes químicos presentes no magma que estava no interior do planeta. Dessa forma, com o passar do tempo, partículas de vapor de água, dióxido de carbono, e nitrogênio e uma série de substâncias tóxicas passaram a se acumular junto da superfície pela ação da gravidade. E aí, pessoal, nesse tempo, tinha também as bactérias anaeróbicas, ou seja, as bactérias que não precisavam de oxigênio para se alimentar. Essas bactérias anaeróbicas foram as primeiras formas de vida a surgir no planeta. Qual foi a contribuição dessas bactérias anaeróbicas para o planeta? Elas deram origem às primeiras plantas marinhas primitivas. Essas plantas começaram a utilizar o dióxido de carbono presente na atmosfera primitiva para realizar a fotossíntese. E assim, o que aconteceu? Pouco a pouco, foi constituído o ar. Esse ar da atmosfera, ele foi sendo alterado conforme as plantas liberavam o oxigênio na atmosfera. As funções dessa atmosfera são possibilitar o efeito estufa, que é muito importante para nós, porque através do efeito estufa é que vai ser filtrado os raios solares que vai entrar na Terra, para que esses raios não tenham incidência direta sobre nós. Outra função, proteger a Terra dos raios ultravioletas, como eu acabei de dizer, e manter a temperatura média da Terra. Essa temperatura ela vai ser de acordo com as regiões da Terra. Tem regiões mais frias e regiões mais quentes, mas tem que manter uma média entre elas. Na atmosfera é encontrado também o vapor d'água. Lembrando que o vapor d'água ele vai influenciar diretamente nas temperaturas médias em todo o planeta. Qual é o papel desse vapor d'água? Ele vai absorver e vai emitir calor para a atmosfera. Outra função da atmosfera também
é de filtrar. Ela vai filtrar os raios ultravioletas, impedindo que eles cheguem à superfície da Terra de modo a prejudicar os habitantes dali. Outra função também é evitar que os meteoritos e outros fragmentos rochosos cheguem até a Terra. Já pensou esses meteoritos e esses fragmentos batendo, ou vindo de encontro à população, vindo de encontro à Terra? Seria um completo desastre. Então, vamos recapitular essas funções da atmosfera terrestre. Possibilitar o efeito estufa, proteger a Terra dos raios ultravioletas, manter a temperatura média da Terra e evitar que os meteoritos e outros fragmentos rochosos cheguem até a Terra. A atmosfera, ela é um meio fluido e, portanto, a diferenciação entre as camadas ocorre de forma gradual, não existindo, assim, o limite físico entre as camadas. Esse limite que a gente coloca é só um limite imaginário, tá? Então, agora vocês vão ver aqui nesse próximo slide as camadas da Terra. Eu coloquei, além das camadas da Terra, o espaço sideral e a camada de ozônio, que é muito importante para nós. Então, nós temos 5 camadas da atmosfera terrestre: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas camadas. Troposfera é a camada mais próxima da Terra. O que vai ser encontrado nessa camada? Vai ser encontrado o ar usado na respiração de plantas e animais. Essa camada, ela é composta pelos 3 gases que a gente já falou sobre eles, que é o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Essa camada, ela chega a atingir cerca de 17 quilômetros nos trópicos e pouco mais de 7 quilômetros na região polar. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. O que a gente vai encontrar nessa estratosfera? Vocês mesmos estão vendo aí no slide. Nós vamos encontrar a camada de ozônio, que é uma barreira de proteção dos raios ultravioletas. Essa camada, ela pode chegar até 50 quilômetros de altura. Ela tem pouco fluxo de ar e ela é muito estável, quer dizer, ela não vai mudar muita coisa. Ela possui pequena quantidade de oxigênio e hoje ela propicia também a presença do homem. Mesosfera. A mesosfera, ela tem a altura de até 80 quilômetros e ela se caracteriza
por ser muito fria. As temperaturas na mesosfera vão oscilar em torno de menos 100 graus Celsius. A temperatura na mesosfera é uniforme e uma vez que alguma parte dela entra em contato com a estratosfera, ela consegue ficar um pouquinho mais quente. Por quê? Porque vai acontecer um ponto da troca de calor entre as duas. Termosfera é a camada atmosférica mais extensa. Ela pode chegar até 500 quilômetros de altura. Nessa camada, na termosfera, ou também chamada de ionosfera, o ar é bastante escasso e, por isso, ela vai absorver facilmente a radiação solar e vai, com isso, atingir temperaturas que chegam até a 1000 graus Celsius. Ela é considerada a camada mais quente da atmosfera. E, por fim, temos a exosfera, que é a camada mais longe da Terra. Ela alcança até 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por dois gases, o hélio e o hidrogênio. E nessa camada não existe gravidade. As partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nessa camada, na exosfera, nós vamos encontrar os satélites de dados e os telescópios espaciais. As zonas térmicas na Terra compreende o quê? Vamos entender um pouco essas zonas térmicas. São zonas em que os climas da Terra se encontram divididos. O planeta ele vai realizar diversos movimentos. A gente sabe que os mais importantes são os movimentos de rotação e de translação, mas ela realiza vários movimentos. Realizando esses movimentos, eles vão interferir diretamente no clima. Nesse caso, o movimento que mais interfere no clima vai ser o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno de si mesma. Com base na forma esférica que a Terra possui, os raios solares vão se incidir na superfície de forma desigual. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais elevada é a temperatura, pois os raios vão atingir a superfície terrestre, formando um ângulo de 90 graus. Em contrapartida, os polos recebem luz solar de maneira extremamente inclinada. Então, podemos encontrar áreas muito quentes e áreas muito frias. Mas também existem regiões não muito quentes e nem muito frias. É de acordo com a localização, ou seja, a região nessa terra que se encontra determinado espaço. Nós temos também as zonas polares e as zonas temperadas. As zonas polares
são regiões localizadas nos polos, que recebem a luz solar de maneira extremamente inclinada. As zonas temperadas são as áreas onde os raios solares atingem a superfície de maneira não muito inclinada e nem perpendicular. Essas características produzem temperaturas mais amenas. Já nas zonas tropicais, elas estão próximas da linha do Equador. Os raios solares vão incidir na superfície de maneira perpendicular. O que é isso? Com grande intensidade. Nessas regiões, as temperaturas são elevadas e consideradas as mais quentes do planeta. Tá? Pessoal, depois na aula online, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira as dúvidas lá, tá bom?